Olá, pessoal. Alguns alunos têm me procurado, perguntado sobre como resolver exercícios de HL que envolvem, então, a determinação do IHL de uma emulsão e como utilizar esse conhecimento para escolher o melhor agente emulsificante. Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês, para tentar ajudar alguns exercícios que a gente já disponibiliza, né, durante as nossas aulas. Então, eu vou passar aqui, tentar resolver alguns exercícios aqui para tentar ajudá-los. Agora, nesse momento, está chegando a época de provas, né? Provas de farmacotécnica especial, de tecnologia de cosméticos, que envolvem, então, o preparo de emulsões, ok? Então, vou subir aqui um exercício, um estudo dirigido que a gente passa para o pessoal, e a gente tem, então, tem um artigo sobre manipulação de emulsões, e como acessório a esse artigo, a gente tem, então, alguns exercícios. Então, o primeiro, dada a formulação da emulsão aqui abaixo, onde a gente tem lá cera de abelhas, né, 15 gramas, parafina líquida, 20 gramas, óleo mineral, 15 gramas, glicerina, agente emulsivo e água destilada, pede, então, para calcular o IHL da emulsão, né? Então, para isso, eu vou utilizar, então, aqui minha mesa digital, e vamos tentar, então, resolver esse exercício aqui. Então, quando a gente explica como resolver, a gente utiliza um método por partes, né? Então, a primeira etapa para resolver esse exercício é descobrir quais são os componentes da fase oleosa, né? Então, cera de abelhas é um produto sintetizado, né, pelas abelhas e que contém alta quantidade de material graxo, né, ácidos graxos de várias diferentes espécies, né? Então, a cera de abelhas é a fase oleosa. A parafina líquida é, é um derivado de petróleo, né? Então, também hidrocarbonetos, também é a fase oleosa. Óleo vegetal pode ser óleo de soja, óleo de algodão, óleo de milho, né? Também tem lá ácidos graxos, é a fase oleosa da preparação. A glicerina, né? A glicerina é o glicerol, né? Solúvel em água, então é um poliálcool. Então, a glicerina, o agente emulsivo e a água vão corresponder, então, à fase aquosa da preparação. Ok? Então, lembrando, né, que o Griffin, quando desenvolveu esse método, ele disse que o IHL das emulsões depende única e exclusivamente da quantidade de componentes oleosos da formulação, né? Então, nessa formulação aqui, a gente tem 3 componentes oleosos e a gente tem, então, que somar, né, qual o total da fase oleosa dessa preparação. Então, somando aqui, olha, 15 gramas de cera de abelha, mais 20 gramas de parafina, mais 15 gramas de óleo vegetal, a gente vai ter, então, 50 gramas de fase oleosa. 50 gramas em 100 gramas representa, então, 50%. Né? Então, 50%, essa emulsão provavelmente vai ser uma emulsão do tipo óleo em água, porque lembra, para ser uma emulsão do tipo água em óleo, a gente precisa de um alto percentual, pelo menos 70% de fase oleosa. Ok? E para calcular o EHL da emulsão, a gente precisa, então, do EHL requerido pelos componentes oleosos. A gente vai lá numa tabelinha, né, que qualquer livro tem, e que nesse artigo que eu falei para vocês também descreve. A gente encontra que o EHL requerido da cera de abelhas é de 15, da parafina líquida de 10,5 e do óleo vegetal de 9. Né? Então, sabendo que o total da fase oleosa é 50 gramas, a gente tem que descobrir qual o percentual de cada um dos componentes da fase oleosa no total da fase oleosa. Então, a gente tem que fazer uma regrinha de 3, né? Boa parte dos nossos problemas matemáticos são resolvidos por regra de 3, né? Então, a gente sabe que 50%, né? Ou 50 gramas, né, de fase oleosa correspondem, então, a 100% da fase oleosa, né? Então, 50 gramas equivale a 100% da fase oleosa, ok? Então, 20 gramas corresponde a X e 15 gramas
corresponde a Y. Realizando essa continha aqui, então, x vai ser igual a 20 vezes 100, dividido por 50. Okay? Corta aqui. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 20 é igual a 40. Então, isso aqui corresponde a 40% da fase oleosa. Né? E Y, a mesma coisa, vai ser igual a 15 vezes 100, dividido por 50. Né? Então, aqui vai dar 2, 100 dividido por 50 vai dar 2. 2 vezes 15 é igual a 30%. Então, lembrando, né, que a cera de abelhas corresponde, então, a 30% da fase oleosa, o óleo vegetal corresponde a 30% da fase oleosa e a parafina líquida corresponde, então, a 40%. Lembrando, então, que 40%, né, 40 gramas em 100 gramas, é a mesma coisa que 0,4. Então, para a gente saber qual a contribuição da cera de abelhas para o EHL final da preparação, é só multiplicar, então, o seu percentual na fase oleosa, 15 gramas corresponde, então, a 30%, que é a mesma coisa que 0,3, multiplicar por 15. 20 gramas de parafina líquida corresponde a 40%, 40% corresponde a 0,4, multiplicado por 10,5. E o óleo vegetal também corresponde a 30%, né? 0,3 vezes 9. Se a gente fizer essa continha aqui, né? Ou essas continhas aqui, a gente vai chegar a 0,3 vezes 15, né? Então, 0,3 vezes 15 é igual a 4,5. Vou marcar aqui, ó, 4,5. Ponto 4, para parafina líquida, ponto 4 vezes 10,5, igual a 4,2. 4,2. E ponto 3, 30% vezes 9, igual a 2,7. 2,7. Então, o EHL de emulsão é o somatório, então, dos EHLs parciais, né? Então, 2,7 mais 4,2 mais 4,5 equivale, então, a 11,4. 11,4. Ok? Então, o EHL de emulsão é igual a 11,4 e o agente emulsificante dentre esses três, dentre a goma agaragante, o lauril sulfato de sódio com EHL de 40 e o estearato de polioxietileno com EHL de 11,1, né? O mais adequado é o estearato de polioxietileno. Por quê? Porque o EHL dele é o mais próximo do EHL da emulsão. Ok? Então, com isso, a gente determinou o EHL da emulsão e a gente consegue determinar também qual é o melhor agente emulsificante para essa preparação. No segundo exercício, né, a gente tem uma fórmula, né, de uma emulsão, onde se utiliza como agente estabilizante, como agente emulsificante, a goma arábica. Né? E lá das técnicas de preparo, a gente sabe que quando se trabalha com gomas, né, principalmente para emulsões de uso interno, para estabilizar essas emulsões, é comum, então, se utilizar, né, aquela proporção ideal, que é de 4 partes de óleo, né, então, 4 partes de óleo, para 2 partes de água, para uma parte do agente emulsificante. Ok? Então, com isso, a gente consegue obter uma emulsão primária. Essa emulsão primária é estável, tá? E aí a gente, depois de preparar essa emulsão primária, a gente pode incorporar os outros componentes da formulação. Lembrando que a gente tem
classicamente, dois métodos para o preparo de emulsões utilizando a goma, né? O método da goma seca, também chamado de método continental, onde a gente vai dispersar a goma na fase oleosa e depois adiciona, então, a fase aquosa. E o método inglês, né, que é o da goma molhada, onde nós vamos dispersar a goma na água e depois adicionar a fase oleosa e agitar para obter, então, uma mistura, né, homogênea, uma emulsão homogênea, né? Então, o exercício pede para qual a quantidade de goma que a gente vai utilizar para preparar essa emulsão, né, para estabilizar essa emulsão. Então, ele utiliza 30% de óleo mineral e o volume final da preparação é de 120 ml, né? Então, a gente tem que descobrir qual a quantidade de óleo, sabendo a quantidade de óleo, a gente descobre a quantidade de água e a quantidade de goma necessária para estabilizar. Então, 30%, né? 30% é igual a 30 dividido por 100, é igual a 0,3, né? Então, 30% de 120 é só multiplicar 0,3 por 120. Isso vai dar, salvo melhor juízo, 120 vezes 0,3, 36. Então, a gente vai precisar de 36 gramas ou ml, né, de óleo, né? Então, se 36 representa 4 partes, né, 36 gramas equivale a 4 partes, 2 partes de água correspondem, então, exatamente à metade, né? Então, 36 dividido por 2 é igual, então, a 18. Então, nós vamos utilizar 18 gramas ou 18 ml de água. E quanto de agente emulsificante nós vamos utilizar? Uma parte, né? Então, se 18 é 2 partes, uma parte é igual a 9. Ok? Então, vamos utilizar 9 gramas. Então, a quantidade de goma arábica necessária para estabilizar essa emulsão é de 9 gramas, né, de goma arábica. E como é que a gente prepara pelo método continental? Então, no método continental, a gente vai dispersar num grau. Então, num grau, nós vamos dispersar 9 gramas de goma. Então, 9 gramas de goma, tá? Com 36 gramas de óleo. Então, vamos transferir para cá. 36 gramas de óleo mineral. E vamos dispersar essa goma no óleo e, em seguida, nós vamos adicionar 18 gramas de água, ou 18 ml, que a densidade da água é aproximadamente 1. Vamos agitar, né? Cisalhar para formar as gotículas e formamos uma emulsão primária, tá? Transferimos, então, isso para um copo graduado de 125 ml e completamos, adicionamos o flavorizante, né, que pode ser uma essência de anis, uma essência de tutti-frutti, de menta, né, algumas gotas, e completamos, então, com água, né, purificada para 120 ml. Essa emulsão provavelmente vai ser uma emulsão do tipo alinhado, né? Porque na medida em que a gente adiciona a água, né? Essa água vai se dispersar, né? Nas gotículas de óleo, né? Dando, então, uma característica de emulsão do tipo alinhado a essa preparação. Ok? Então, a quantidade de goma é 9 gramas, né? A quantidade de fase oleosa, 36 gramas, né? E a água, né? Para completar 120 ml. Ok? No terceiro exercício, a gente pede para preparar 120 gramas de um creme, do qual se utiliza 3% do Twin, que tem um EHL de 15, e 1% de Spam, né? Que tem, então, um EHL de 6,7.
Então, para saber o EHL da mistura, ela depende basicamente dos agentes emulsificantes dessa preparação, né? Então, é só a gente multiplicar, né? A quantidade aqui de twin, né? Então, 3% significa 3 em 100, né? Então, 3% eu vou multiplicar 3% vezes o EHL do twin, né? Que é 15, mais 1%, 1% de spam, que tem um EHL de 6,7. Ok? Então, 3% de 15, 3% da 3 vezes 15 é igual a 0,45, mais... Na realidade, aqui o que a gente tem que fazer, deixa eu apagar aqui, ó, que a gente tem de determinar o teor, né, do twin e o teor do spam, que eles representam, então, o agente emulsificante, né? Então, 3 mais 1 é igual a 4, né? Então, a gente teria que dividir por 4, porque é o total, né? 4%, a somatória dos dois, e 1 dividido por 4. Né? Então, 3 dividido por 4 é igual a 75%. Né? Então, 3% em 4 representa 75% de 4. Né? Então, 75% vezes 15 mais... E 1 representa 25%. Né? Então, 25% vezes 6,7. Agora sim, né, a gente consegue, então, determinar o IHL da emulsão, né, quando a gente mistura, então, 3% de twin mais 1% de spam, dando um total de 4% de agente emulsificante. Então, 75 vezes 15 é igual a 10,4. Então, isso aqui vai ser igual a 10,5 mais 0,25 vezes 6,7, é igual a 1,68. Então, o EHL da emulsão vai ser 10,5 mais 1,68, igual a 12,18. 12,18. Ok? Então, o EHL dessa emulsão é de 12,18. Percebam que a gente não vai precisar nem utilizar aí a quantidade total do creme, que é de 120 gramas. Ok? Então, e o quarto exercício, né? Eu acho que a boa parte deles eu já fiz lá na sala de aula. Né? Então, da mesma forma, né, a gente tem que identificar os componentes de fase oleosa. Então, o ácido esteárico é fase oleosa, o álcool cetílico é um álcool graxo de alto peso molecular, também é fase oleosa. A lanolina, né, que é um derivado de animal, de lã de carneiro, né? Contém, então, ácidos graxos, também é fase oleosa. Então, esses três componentes são, então, a fase oleosa. O total da fase oleosa, né, é 8% de ácido esteárico, 1% de ácido cetílico e 1% de lanolina, que representa, então, 10%. Né? 10% equivale ao total, 100% da fase oleosa. Né? Se 10 é o total, 100%, 8 equivale, então, a 80% da fase oleosa. 80% é a mesma coisa que 0,8. Okay? 1% corresponde, então, a 10%, né? Que é igual a 0,1. Né?
Então, a gente pode multiplicar para achar a contribuição de cada um desses componentes para o EHL da emulsão. Agora, é só multiplicar, então, o percentual de cada um deles na fase oleosa vezes o EHL, né? Então, 0,8 vezes 15 8 vezes 15 é igual a 12. Então, o EHL parcial aqui do ácido esteárico é 12. Para o álcool cetílico, 0,1 vezes 13 é igual a 1,3. E para a lanolina, com EHL requerido de 10, 0,1 vezes 10 é igual a 1,0. Então, o EHL da emulsão, somando então os EHLs parciais, vai ser de 14,3. 14,3. Então, esse é o EHL da emulsão. Se eu fosse escolher um agente emulsificante entre o SPAN e o Twin, eu escolheria o Twin, né, que apresenta um EHL de 14,9, que é o mais próximo aqui, então, do EHL da emulsão. Entretanto, o exercício pede que a gente utilize os dois, né, tanto o SPAN como o Twin. E aí a gente vai ter que utilizar, então, para determinar isso, aquela regrinha da aligação, né? Não sei se vocês se lembram disso. Tem um outro vídeo onde a gente mostra como utilizar essa técnica, né? Essa equação matemática para determinar, então, qual a concentração obtida pela mistura, né, de agentes com uma concentração menor e uma concentração maior em relação àquilo que a gente quer, né? Então, para fazer isso, né, tem aquele esqueminha que a gente utiliza, né, que é o que eu tenho, o que eu quero e a proporção. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho SPAN, a gente sempre começa com o de menor valor. Tá? Eu tenho SPAN com EHL de 4,3. E a gente tem o Twin com EHL de 14,9. Okay? O que a gente quer? A gente quer uma mistura de SPAN e de Twin que dê um EHL de 14,3. Ok? Então, esse menos este vai dar este. Né? Então, 14,9 menos 14,3 dá 0,6. 0,6 o quê? Partes do quê? Do SPAN. Eu olho aqui sempre para a esquerda, né? De SPAN. E aqui agora, né? 4,3 menos 14,3, né? Não considerando o sinal negativo, vai dar 10 partes. 10 partes do quê? Agora, aqui olhando para a esquerda, de Twin. Ok? Bom, eu não sei quanto que é 0,6 partes de SPAN, também não sei quanto que é 10 partes de Twin. Mas eu sei que o somatório dos dois, né, vai dar 10,6 partes. E que a gente vai utilizar um total de 4%, né, de agente emulsificante, né? Então, esses dois agentes são os agentes emulsificantes, não vamos utilizar 4%. 4%, 4 em 100, equivale, então, a 4 gramas, né? Então, eu sei que 10,6 partes equivale a 4 gramas, né, do agente emulsificante. Como são dois, né? Então, eu sei que o SPAN equivale a X e o Twin equivale a Y. Então, X vai ser igual a só uma regrinha de 3 aqui, né? 4 vezes 0,6, 4 vezes 0,6, dividido por 10,6. E para o Twin, 4 vezes 10, 4 vezes 10,
dividido por 10,6. Isso aqui vai dar 0,27 gramas. E isso aqui vai dar 3,77 gramas. Então, para estabilizar essa emulsão, a gente vai precisar de 3,77 gramas de tuim e 0,27 gramas de spam. Misturar os dois, né? E adicionar, então, aqui na fase oleosa, na fase aquosa da nossa preparação. Então, ele vai estabilizar essa preparação. Vale a pena observar que nessa formulação aqui, né, a gente tem alguns probleminhas, né? Se a gente tem água na preparação, aqui está faltando um conservante, né? A gente poderia utilizar, por exemplo, uma mistura de metil e propilparabeno, né, para estabilizar e evitar o crescimento de micro-organismos, visto que essa emulsão tem água. Tá? E a gente poderia adicionar aqui também um antioxidante, né, visto que a gente tem componentes ácidos graxos com insaturações que podem sofrer, então, oxidação e rancificar. Tá? Então, percebemos também que, como o HL dessa emulsão é 14,3, é um valor acima de 9, de acordo com a escala de Griffin, né? Essa emulsão provavelmente vai ser uma emulsão do tipo óleo em água, né? O que é previsível também, porque a gente só tem 10% de fase oleosa, né? Então, um quantitativo muito pequeno de fase oleosa. Então, provavelmente vai ser uma emulsão do tipo óleo em água. Como preparar esse produto? Então, lembra, a gente transfere para um becker os componentes de fase oleosa, para um outro becker os componentes de fase aquosa, aquece a uma temperatura máxima de 80 graus, até fundir todos os componentes graxos, até solubilizar todos os componentes aquosos, né? E a gente verte, então, a fase aquosa na fase oleosa e agita, né? E aí nós vamos obter, então, uma emulsão estável, né? Que vai apresentar estabilidade, porque a gente adicionou dois agentes emulsificantes. Um que tem uma maior afinidade pela fase oleosa, que é o SPAM, em pequena quantidade, e um outro que tem afinidade pela fase aquosa, né, que entra em maior quantidade, que é o twin. Ok? Então, com isso, a gente tentou resolver esses exercícios que, com certeza, vão ser objeto da nossa avaliação dentro em breve. Ok? Espero que vocês tenham gostado, né? E até o nosso próximo encontro.